Ei, prontinho, né? Começamos a aula aí, primeira aula do Instituto, a família eterna. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, presidente Josafá, pela ajuda aí, que eu tinha esquecido de colocar para gravar. Nós já fizemos a oração, então, cantamos aí um hino. E vamos lá. Nós vamos, como hoje é a primeira aula, nós vamos começar. Ai, que bom, eu não estou me vendo. Estou vendo só vocês. Tá ótimo para mim assim. A gente vai começar com a apresentação, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho de mim, mas é coisa rápida, só se eu sou casada, solteira, vocês vão falar o que vocês quiserem sobre si mesmos, tá? Rapidinho, só uma breve apresentação. Então, meu nome é Rosana, tenho 53 anos, sou um membro da ala Pilar e fui batizada em 1985, aos 15 anos. E o presidente Josafá, que conosco está, nós participávamos juntos do seminário, começamos ali, né, na mesma época. Não sei se ele estava antes, possivelmente sim, porque sempre foi muito especial. Então, agora, deixo para vocês se apresentar. Tá bom, eu sou casada, tá? E tenho 2 filhos, 2 netos. Eu fui a pioneira em casa, fui a primeira a ser batizada, depois de algum tempo que minha mãe, depois veio meu irmão, teve que ter aí um jogo de paciência, de esperança e fé, mas agora minha família tem bastante gente, meu filho cumpriu missão, então eu tenho 2 filhos, né, mas só um cumpriu missão, e assim vamos, seguindo a vida, tá bom? Vamos lá, vamos começar pela ordem de quem foi entrando, né? Gabriele, Elisa, vocês querem falar alguma coisa, se apresentar, por favor? Claro, então eu sou a Gabriele, mas pode chamar de Gabi, porque eu acho que Gabriele me remete muito à bronca. Então eu prefiro. Eu tenho 22 anos, também sou da ala Jardim Pilar. Eu mudei pra cá tem acho que uns 8, 9 anos. Eu antes era de Ribeirão Pires. E eu tenho, não sei se foi a minha idade, mas tenho 22 anos e sou membro da igreja desde sempre. Então, pra mim, a igreja sempre estava na minha vida. Não tem muita diferença. Servi missão na Missão Brasil Salvador Sul. Me formei no Instituto, mas estou aqui buscando a nova formação. Que bom, obrigada, Gabriele. Ou Gabi. Gabriele é quando o pai vai dar bronca, a mãe, né? Gabriele, não é? Exatamente. Tá bom, Gabi. Elisa, quer falar? Quero sim. Eu sou a Elisa, eu tenho 18 anos, eu também sou da igreja desde sempre, mas eu me batizei em 2012, né, com 8 anos. Atualmente eu curso psicologia na faculdade e eu acho que é isso que eu tenho para falar. Perfeito, obrigada, Elisa. Luciana, pode falar agora? Oi, Luciana, pode falar? Oi. Oi. Bom dia a todos. O meu nome é Luciana, sou da ala Zaira, tenho 42 anos, tenho 9 anos de membro e é a minha primeira vez que eu faço o curso do Instituto. Está me ajudando bastante. Ah, que bom, Luciana, que bom. Vamos aprender juntas. Obrigada, viu? De nada. Depois, quem entrou foi o Yuri. Quer falar, Yuri? Oi, tudo bem? Eu sou o Yuri, eu tenho 27 anos. Eu sou da ala Santo André 4, da Estaca Santo André. Essa classe aqui eu vou frequentar com a minha esposa, né? Com a Ellen, o nome dela. Só que hoje ela está com alguns compromissos profissionais, então eu estou sozinho. Mas eu também sou formado no Instituto, só que o Instituto a gente frequenta aí mesmo depois de ser formado, né? Porque é um lugar de salvação, é um lugar onde a gente aprende o caminho da exaltação. Então, é bom a gente continuar aprendendo mesmo depois de se formar, né? Então, é isso. Basicamente, é isso aí. Obrigada, filhão.
Yuri é meu filho aí. É o que fez missão. Vamos lá. Depois eu perdi a sequência de quem foi entrando, mas então, Ana Beatriz, que eu estou vendo aí, você pode falar, Ana? Sim, eu sou Ana Beatriz, né, como já foi falado. Eu tenho 17 anos, mas eu faço 18 esse ano. E, no caso, é a primeira vez, né, que eu vou fazer aula do Instituto. E Perdi o áudio da Ana. Ah, tá me ouvindo agora? Agora eu estou, Ana, pode Ah, falar. sim. É a primeira vez que vai fazer instituto, então? Você tem 17 anos? Não, 17. E é a primeira vez que vai fazer instituto, então, né? Que você vai completar 18 esse ano, certo? Isso. E eu quero fazer missão, né, no futuro. Então, eu sei que o Instituto vai me ajudar me ajudar a fazer a missão futuramente. E atualmente eu sou da ala Rio Grande da Serra, da Estaca Ribeirão Pires, e eu sou regente da minha ala. Ok, Ana, parabéns. Aí, desejo desde já uma ótima missão aí. Tenho certeza que você vai aprender muito e fazer o bem aí, por onde você quer que você passe. Obrigada. Giovana, pode falar? Bom dia, meu nome é Giovana, tenho 18 anos, esse é o meu segundo ano do Instituto, sou da Estaca Mauá, Alamagine, e não fui para missão ainda e não estou cursando nenhuma faculdade, mas trabalho. Ok, obrigada, Giovana. Seja muito bem-vinda aqui entre nós, vamos aprender juntas. Ana Clara. Bom dia, eu me chamo Ana Clara, eu tenho 20 anos e estou na igreja desde meus 8 anos. Eu faço faculdade de design gráfico digital e acho que é isso. Estou em busca de aprender mais sobre o Evangelho. Ok, Ana, obrigada. Presidente Josafá, pode se apresentar, por gentileza? Bom dia, gente. Meu nome é Josafá, tenho 52 anos. Como diz a Rosana, estou na igreja aí há um bom tempo. Então, você bateu primeiro que eu, né? 85, Rosana, eu bati em 86. E a gente frequentou junto esse seminário, o RM, né, Rosana? Muitas atividades. Muito bacana. E é isso. Hoje eu estou aqui com vocês, participando um pouco das aulas do Instituto. Deixa eu aproveitar só para um comentário que o Yuri falou, né? Sobre ser formado, ele está com 27, o Instituto vai até os 30 anos. Quando você se forma, o Instituto você existe no cenário, além da graduação, você tem os níveis avançados. E você pode ter mais 3 certificados avançados ainda, ok? Fazendo os cursos eletivos, não os fundamentais que você já fez. A cada, acho que 4 créditos, 4 cursos eletivos que você faz, você ganha os níveis avançados. Tá bom? Isso aí, gente. Ok. Obrigada. Então, faltou alguém a falar? Alguém que esteja aí em dupla, de repente, igual a Gabi e a Elisa? Tudo certo? Então, tá bom. Estamos aí. Vamos começar a aula, então, efetivamente. Eu estou com uma tela aberta aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Estou mais... aqui. Não está aparecendo. Você precisa compartilhar aí com a gente. E agora? Agora apareceu. Jesus com as ovelhas? E um Isso cajado? mesmo. Ok. Segurando um cajado. Ok. Então é isso. Vamos lá. Eu queria começar a aula pedindo para vocês pensarem numa pessoa que vocês confiam, tá? Porque o tema da aula de hoje é estudar a doutrina da família eterna. Então, o curso é a família eterna e o tema da aula já começa assim, né? Estudar a doutrina da família eterna. Pensem numa pessoa que vocês confiam, não precisa ser da família exatamente, tá bom? Pode ser um membro da igreja, um amigo, mas uma pessoa que vocês confiam. Só pensar por enquanto.
Ok? Agora vocês pensem no motivo que levou vocês a confiar nessa pessoa. Não precisam falar por enquanto, só pensem. Por que... confiei, no meu pai, por exemplo, né? Por que eu confiei no meu pai? Ele é uma pessoa honesta, ele sempre me disse a verdade, ele me conduz de uma forma que realmente eu percebo que ele quer o bem para mim, é assim, tá bom? Pronto. Aí, então, se essa pessoa que vocês pensaram te falar alguma coisa, vocês vão acreditar nela? Sim, né? Acho que todo mundo acreditaria numa pessoa que está ali sempre falando a verdade. Deixa eu compartilhar aqui, mas... Aqui. Aqui foi a pergunta que eu já fiz. Daqui a pouco eu fecho a aula sem querer, vocês sabem, né? Vamos lá. Então, e se essa pessoa que vocês pensaram pedir para vocês fazerem alguma coisa, vocês saberiam que é para o seu bem o que ela está pedindo? Correto? Estou compartilhando com vocês uma escritura que fala aí de um homem que eu confio bastante. Eu acredito que todos vocês também confiam. Vocês conseguem ver? Segundo o NEF 2624. Dá para ver sim, quer que lê? Por favor, Gabi. Ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, ninguém ordena que não participe de sua salvação. De quem que essa escritura está falando, Gabi? De Jesus Cristo. Isso mesmo. Então, este homem que tem coragem, que nada faz, que não seja em benefício do mundo. Este homem que ama o mundo a ponto de entregar a sua própria vida para atrair a gente, atrair o nosso amor. E não ordena a ninguém que não participe da sua salvação. Este homem é digno da nossa confiança? Sim. Isso mesmo, esse homem é, como disse a Gabi, ele é Jesus Cristo. Então, agora para vocês responderem, tá bom? A pergunta. Quando você vivenciou ou testemunhou o valor de confiar no Pai Celestial em Jesus Cristo? Quando você vivenciou ou testemunhou o valor de confiar no Pai Celestial e em Jesus Cristo? Qualquer pessoa pode responder, ok? Posso? Pode. Eu acho que minha vida inteira eu testemunhei, sabe? Esse tipo de coisa, mas assim, foi um processo, sabe? Para formar quem eu sou hoje. Então, quando eu era criança, a gente testemunhou milagres também, quando criança. Eu lembro poucas coisas sobre isso, mas eu lembro de ter testemunhado alguns milagres com os meus pais. Mas eu acho que o momento em que eu mais testemunhei, que mais fez sentido, e que eu tive que colocar toda a prova foi quando eu servi missão. Porque aí eu acho que eu tava sozinha, né? Minha família não tava do lado. E eu acho que às vezes quando a gente tá com a família, a gente se sente automaticamente mais seguro, né? E na missão você tá lá sem. Então acho que foi onde eu mais testemunhei a mão do Pai Celestial e de Jesus Cristo na minha vida.
Porque quando eu me sentia sozinha, por ter essa coisa de a gente não poder falar todos os dias com a família, eu sentia esse conforto do Pai Celestial. Eu sentia que realmente ele estava ali comigo. E acho que esse é o essencial, mas não que eu não tive em outros momentos da minha vida. Eu lembro de ter presenciado alguns milagres durante a minha vida, mas eu acho que foi o momento que, para mim, pegou mais, foi quando eu estava sem a minha família, sem esse suporte. Obrigada, Gabi. Alguém mais quer falar? Não? Então, vamos lá. Se vocês não querem falar, a aula vai acabar às 10 horas em ponto, hein? Olha lá. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar também com vocês agora. Você, não sei quem estava no grupo que eu criei e tal, e até o da estaca, vai ver que eu estava pedindo para vocês estudarem a família Proclamação ao Mundo. Então, eu vou colocá-la aqui para vocês. Acho que não vai dar para ler daqui, né? Tá ruim, né? Deixa eu ver outro arquivo aqui, peraí. Ó, a Família Proclamação ao Mundo saiu impressa assim, né? Bonitinho, aquele papelzinho meio amareladinho. E eu coloquei ela no texto para poder estar ficando melhor para a gente ler, tá bom? Aqui. Estão vendo? Dá para ver melhor? Sim. Dá para ver. Ótimo. Então, aqui nessa proclamação ao mundo, eu pedi para vocês lerem, né, para comentar sobre o que tem no conteúdo dela. Então, para a gente refletir melhor, eu quero pedir para vocês lerem, né, rapidinho, uma leitura rápida aí, quem não leu ainda, e identificarem quais as bênçãos e as alegrias que o Pai Celestial deseja para vocês e sua família, que está aí nessa proclamação ao mundo. As bênçãos e as alegrias que o Pai Celestial deseja a vocês e a sua família. E aí vocês me comentam, quem quiser ir comentando, pode falar onde que vocês identificaram isso. Bem-vinda, Fabiana e Iris, que chegaram aí agora há pouco. Nós estamos lendo aqui sobre a proclamação ao mundo, e eu pedi para ponderar sobre quais as bênçãos e as alegrias que o Pai Celestial deseja para vocês e sua família, que está aí na proclamação ao mundo. Eu estou vendo a de vocês, eu estou vendo vocês por cima do texto aqui. No caso, vocês estão vendo só o texto mesmo? Eu estou vendo o texto direitinho. Tá bom. Eu vejo o texto e você, no meu celular. A minha imagem está atrapalhando o texto, alguma coisa? Não dá para aumentar, fica tranquilo, tá perfeito. Ah, tá bom. Quando vocês identificarem alguma coisa, podem interromper aí e falar, tá bom? Que daí todo mundo para de ler um pouquinho para ver o que vocês identificarem sobre a pergunta que eu estou fazendo. Sobre bênçãos e alegrias que o Pai Celestial quer para nós. Conforme, que ele colocou aí na proclamação ao mundo.
Eu vou falar uma que eu sempre prezo, sempre falo. Guardar os mandamentos, às vezes a gente acha meio pesado, né? E eu acho que guardar os mandamentos é uma bênção, porque toda vez que a gente quebra um mandamento, vocês já perceberam que não é legal, não traz felicidade? E quando a gente guarda, tudo acontece da forma do Senhor e para o nosso bem, mesmo que não seja o ideal, né? Às vezes nós não temos uma família ideal com todo mundo na igreja, tal. Às vezes temos um divórcio, às vezes doenças. Então, inclusive, eu queria até pedir para vocês pararem um pouquinho, porque os temas das nossas aulas desse curso, A Família Eterna, ele vai requerer de nós bastante respeito pelas diferenças que tem em cada família. Como eu estava dizendo, alguns têm família de pais divorciados, outros têm perdas na família, doenças e outras coisas mais. Respeitar, então, a etnia, as diferenças que são etnia, alguma preferência de cada um, né? As diferenças financeiras, nós temos que respeitar as diferenças econômicas, financeiras, né? As familiares, e assim vai, tá bom? Então, esse curso a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado para não deixar, né, ninguém chateado aí. Porque, realmente, a gente idealiza uma família perfeita, mas eu acredito que não é bem assim, né? Às vezes, nosso progresso espiritual está em superar, né, essas dificuldades e progredir realmente espiritualmente, mentalmente, para suportar isso e entender o que o Pai quer de nós, mesmo não tendo aquela família ideal. Eu compartilhei também no grupo, no comecinho da semana, um texto, né, de uma professora do Instituto, que colocou lá na parte dos jovens, lá da Biblioteca do Evangelho, esqueci o nome dela agora, e eu coloquei lá no começo da semana porque ela fala isso, né? Sobre a família que não é ideal, mas nós podemos amar. Mesmo assim, nós podemos ser felizes e amar, que é isso que o Pai Celestial espera de nós, tá bom? Vou deixar vocês continuando aí a ler, e eu espero o comentário de vocês aí sobre o que vocês identificaram aí nessa proclamação ao mundo, sobre o que o Pai espera de nós, para a nossa felicidade, quais as bênçãos que ele traz aí com essa proclamação ao mundo. Rô, eu gosto muito da família Proclamação ao Mundo, né? Porque eu gosto de pensar que ela é tipo uma receitinha, né? Para nossa família. Acho que aqui ele explica exatamente qual o passo de cada um, onde nós estamos. E eu gosto que é uma revelação muito antiga, né? Não é uma coisa de agora. Não foi o profeta Nelson que teve essa revelação, foi um dos 12 há muito tempo atrás, né? Que eles tiveram essa revelação e escreveram essa proclamação. Então eu gosto de pensar nisso, que às vezes a gente se preocupa tanto com, eu queria tanto que minha família fosse como a de tal pessoa que a gente vê na igreja, ou como eu queria ter, sei lá, meus pais na igreja, a gente não tem. Mas eu acho que se a gente cumpre o nosso papel dentro da família Proclamação ao Mundo, automaticamente a nossa família ela vai também se ajeitando e se adequando a esse padrão, sabe? Se a gente vai explicando. Então, eu gosto muito de pensar que é uma receitinha. E, infelizmente, nenhuma família vai ser perfeita, né? Ainda nessa vida. Mas eu gosto que dá pra gente chegar próximo, sabe? Eu acho que quando todo mundo se ajuda. Porque eu vejo muito na família Proclamação que é uma questão de ajuda. Você como pai ajuda seu filho, você como marido ajuda a esposa, e assim vai, né? Tudo fala sobre essa ajuda um do outro. E eu acho que isso é o diferencial. Então, se a gente quer ser feliz nessa vida, é sobre ser esse suporte, né? Então, eu gosto muito da minha família porque às vezes é assim, às vezes eu não tô muito animada de fazer noite familiar.
Mas aí minha mãe tá. Aí minha mãe chega e fala assim, vamos fazer noite familiar? Aí ela já tá muito animada, aí eu me animo. Aí às vezes minha mãe chega cansada. Aí ela fala assim, não tô muito animada. Mas a Elisa tá animada. Então a Elisa chega e fala assim, gente, vamos fazer noite familiar? Vamos, que hoje eu vou dar mensagem, não sei o que lá. E assim um vai ajudando ao outro. Então acho que esse é o propósito da família Proclamação Mundo. É que a gente se ajude, né, a chegar do outro lado e encontrar essa família perfeita. Não que eu e minha família sejamos perfeitos, mas eu acho que é isso. Quando um tá fraco, o outro tá forte. E aí a gente vai se ajudando. Isso mesmo, Gabi. Alguém Ô, mais? Rosana, Oi. eu acho que uma grande bênção, né, que eu identifico logo no começo é a possibilidade da gente fazer parte eternamente da família do Senhor. Independente de como sejam nossas famílias aqui, né? A promessa que tem lá, bem central, né, no começo, é que nós vamos progredir para nos tornarmos eternamente membros da família do Senhor, né? E isso é muito legal. Pensar para mim é muito. Acho que é a coisa que eu mais almejo na vida, acho que é todo mundo, né? Sente a mesma coisa. E outra promessa, outra bênção lá, que fala sobre sermos pais, né? A gente que já tem nossos filhos, né? A gente sabe quão maravilhoso é nós termos a nossa própria família aqui na Terra, né? A gente, como você falou, se a gente fazer, a gente guardar os mandamentos, as coisas direitinho, por mais que a gente tenha as provações, as dificuldades nessa vida, a gente vai desfrutar da alegria de viver em família, né? Seja uma família, bom, todas as famílias têm seus problemas, não tem uma que seja perfeita, né? Eu acho que não existe nenhuma perfeita aqui na Terra, mas é uma bênção, né? Com os meus filhos, hoje tô até atrasada por conta disso, né? Um tá meio doentinho, a outra tá aqui chorando, nenenzinha, né? E isso faz a gente crescer, a gente vê o amor do Pai Celestial por nós, né? Eu acho que identifiquei essas bênçãos aí, de poder participar da família do Senhor e da possibilidade de nós termos a nossa própria família, né? Seja ela como for. Pai. Isso mesmo. Obrigada, Fabiana. Quem mais quer comentar? O que identificaram aí? Algo que eu identifiquei foi que nós podemos ter um corpo, né? Nós escolhemos vir aqui para a Terra e por conta disso a gente consegue ter um corpo para poder ter experiências aqui na Terra, né? E também com o plano nós podemos ter a oportunidade de ter uma vida além da morte. Então tem muitas pessoas que não conhecem o plano de salvação, que acabam que quando alguém da família deles falece, né? Eles perdem as esperanças, eles ficam tipo muito tristes e nesse caso nós, como sabemos do plano de salvação do Senhor, nós podemos falar para essas pessoas, né, o nosso testemunho, que nós sabemos que além depois dessa vida, nós temos uma outra vida, no caso, né, que a gente pode viver com a nossa família. E é algo que nós sabemos por conta desse estudo do Evangelho que nós temos, né? Muito bem, isso mesmo, Ana. Quem mais? Quem não falou ainda? Acabou? Os comentários acabaram? Ninguém mais identificou nada? Vai, Yuri, fala aí alguma coisa. Ou tá cuidando do Miguel? Miguel. Eu fico 2 horas cuidando do Miguel, no outro dia eu fico de cama, gente. Vocês não têm noção. Tá bem desse jeito agora, que a Ellen saiu, tô sozinho com ele. Então, às vezes, gente, eu vou dar um exemplo do Yuri, por exemplo, né? A gente vê o Yuri, um professor, um missionário, chegou de missão, casou, trabalha, estuda, e a gente fala, nossa, a família do Yuri era perfeita, para ele foi fácil, né? Ter esse padrão aí porque a mãe dele é da igreja, mas não foi bem assim, né? A vida do Yuri, não. O Yuri, ele passou por muitas dificuldades na família, né? Apesar de eu ser membro da igreja, né, eu fiquei muitos anos afastada, então eu tomei decisões que não ajudaram a
manter aí a ordem na minha família, né? Então, o Yuri, ele passou por muitas provações durante a vida dele, né? Aos 10 anos, mais ou menos, eu e o pai dele já estávamos nos separando. Depois, devido ao divórcio e alguns outros problemas, né? A sobrecarga aí de tudo nas minhas costas, eu tive aí aquele estresse, né? Que quem me conhece sabe, um estresse muito forte que me levou à depressão. Então, ele passou por tudo isso, vendo a mãe dele passar por tudo isso, o pai dele nunca foi firme na igreja, assim, né? De gostar de ir, de ter um testemunho, né? E muitas outras coisas, né? O irmão dele também, que é afastado há muitos anos e teve aí uma dificuldade na juventude, né? E ele sempre tão sereno, mas tenho certeza que ele passou pelo fogo refinador aí, e talvez seja por isso que ele se tornou quem ele é. Ele vendo e sofrendo tudo aquilo, talvez ele tenha pensado, eu quero uma família diferente para mim. Né? Agora eu sou casada há 8 anos, tenho, né, uma vida tranquila, aprendi, sofrendo também com os meus próprios erros, aprendi. Né? Eu também tive problemas na juventude, com a minha família, todo mundo tem, gente, ou é um problema ou é outro. E essa proclamação ao mundo, ela propõe, né, uma família nos padrões que trariam mais felicidade, mais tranquilidade. Só que nós sabemos que nós estamos aqui no mundo, não é para ficar de boa, nós estamos aqui para passar por provações e provar o nosso potencial divino aí, e que somos capazes de fazer a vontade do Senhor, mesmo em meio às turbulências do mundo. Faz sentido o que eu estou falando? Bastante sentido. Tá bom, então. Eu queria ler que vocês lessem deixa eu ver, a primeira presidência, tem o primeiro parágrafo, nós da primeira presidência, né? Está dizendo sobre o plano do Criador, por isso que eles colocaram a proclamação ao mundo, e todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Queria que vocês lessem nós, a primeira, todos, na esfera pré-mortal, o primeiro mandamento, declaramos que por meio pelo qual a vida mortal é criada, foi estabelecido por Deus, a seguinte, queria que vocês lerem o seguinte parágrafo, que começa com o marido e a mulher têm a solene responsabilidade, e o outro, e até o último, por favor. Quem pode ler o marido e a mulher têm a solene responsabilidade aí? Fabiana, por favor. Sim. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos, e de cuidar um do outro e dos filhos. Os filhos são heranças do Senhor. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com, desculpa, que eu aumentei, amor e retidão. Atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei. Onde quer que morem. O marido e a mulher, o pai e desculpa, gente, que aqui tá meio ruim. O pai e a mãe serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Ok. Uma responsabilidade grande, né? Então. É um privilégio, mas é uma responsabilidade grande, né? A gente não sabe como a gente pode afetar, né, as pessoas ao nosso redor. Sim, e às vezes a gente pensa, poxa, vou casar finalmente, né? Que eu demore menos, eu demore mais, mas daí quando eu casar tá tudo certo, né? Já cheguei ao fim do arco-íris. E às vezes é aí onde começa, né, mesmo a parte mais responsável, né?
de criar os filhos, porque às vezes um filho sai mais calminho, o outro sai mais rebelde. E aí? Qual é a estrutura que a gente vai conseguir adquirir para poder, quando chegar esse momento, a gente saber conduzir os filhos, né? Porque amar um filho bom é mais fácil, um filho obediente, assim, a gente ama todos, mas o relacionamento, né? Fica fácil quando um filho é obediente. E quando o filho não é? E aí? Né? Lamã e Lemuel, e Nefe, né? A família lá de Leí. O que acontece? Eles batiam em Nefe, né? Lamã e Lemuel batiam em Nefe, e o Leí, como que ele ficava, né? Com a sua esposa Sara? Então, eles tinham que ter todos os atributos de Cristo mais com esses dois filhos, né? Eles tinham que aplicar mais a paciência, a esperança, a perseverança, né? E a sabedoria também na hora de falar com o filho, né? Às vezes, eu gritava com meus filhos e depois eu ficava me torturando, mas a importância de estar se preparando, né, para educar um filho mais difícil, né? E quem pode ler aí? A família foi ordenada por Deus. Eu posso. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para o seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e ser criados por pai e mãe, que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente, como parceiros iguais. Enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Quer comentar, Yuri? Eu acho que os mandamentos, né, e a família proclamação ao mundo, eles existem para a gente poder ter uma vida abundante, uma vida completa. E se a gente olha para eles, né, dessa maneira, para os mandamentos, para as instruções encontradas aqui em Família Proclamação ao Mundo, se a gente olha para eles como se eles fossem influenciadores digitais, como se eles fossem pessoas famosas, né, que geralmente falam o que a gente tem que fazer, a gente vai ter uma vida mais completa. O que a gente foi mencionado aí a família de Leí, né, no deserto, e é interessante porque eu tô lendo o livro de Mormon esse ano e eu percebi que Nefe, nos seus relatos, ele não associa uma coisa com a outra, no sentido de passar por dificuldade e ser feliz, né? Ou ser triste. Ele não associa. Então, assim, num curto espaço de tempo, em poucas palavras, em poucos versículos, Nefe, ele fala assim, tipo, ó, a gente sofreu muito e foi muito feliz. Ele, às vezes você tá lendo um versículo, ele fala, a gente passou fome, a gente sofreu no deserto, a gente, sei lá, enfrentou todo tipo de dificuldade. E às vezes no versículo seguinte ele fala, fomos grandemente abençoados pelo Senhor e fomos muito felizes e tal. E isso aí não é um erro, né, da escrita ou uma confusão da parte de Nefe, né? É simplesmente porque as coisas não estão associadas assim desse jeito. A gente veio para a Terra com o propósito de ser feliz e ser provado. Então são coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. Isso é na família, no trabalho, em todos os lugares. Então,
aí como diz o parágrafo, né? Existem princípios que uma família tem que respeitar para poder ter felicidade, independente da situação que estejam passando, né? Que são esses princípios aí do amor, do arrependimento, do perdão, da oração, compaixão, trabalho, atividades recreativas salutares. O problema é quando a gente tenta encontrar a felicidade aonde a gente não vai conseguir, né? É muito mais trabalhoso. A gente tem que encontrar a felicidade nesses princípios aí. Exatamente. Alguém mais quer comentar sobre essa parte? Bom, quem pode ler a próxima? Que é advertimos que as pessoas... A classe do Instituto é diferente, né, das outras classes. Por exemplo, a gente está lá na Sociedade de Socorro, é uma disputa para conseguir falar, vocês já perceberam? Né? Irmãs mais velhas, acima dos 18 aí, todas, né, quase, só acho que é a Ana Clara, que tem 17, né, que não está ainda na Sociedade de Socorro. É uma disputa para poder conversar lá, né, falar alguma coisa, porque uma quer falar mais que a outra, né? E a classe do Instituto, e até do seminário também, que eu já participei, ela é mais silenciosa, a gente tem que dar uma estimulada, né, nos alunos para falar. Eu acho Eu acho que engraçado isso. eu acho que é mais por causa do Zoom, não é? Não, Eu tenho a impressão que o pessoal fica meio tímido por causa da câmera. Acho que o pessoal... não, eu acho, Fabiano, eu acho que também é porque a juventude, às vezes, ela tem vergonha de falar e falar alguma coisa que não seja assim certo, mas aqui não tem certo ou errado, gente. Eu quero ouvir vocês, a gente está numa troca de opiniões, uma troca de experiências. Fiquem tranquilos, podem falar, tá bom? E quero que vocês me perdoem aqui alguma coisa que eu fale também que não, né? Eu sou meio doidinha, né? Sou cheia de rosanices. Me perdoem aí alguma falha, tá? Então, eu tenho humildade bastante para reconhecer minhas falhas e aceito aí a opinião de vocês, a experiência de vocês, quero a participação de todos, tá bom? Fiquem à vontade, aqui somos todos humildes e amigos e irmãos, né? Mas vamos lá. Alguém quer ler ou eu leio? É a Sula, vou ler. Opa, vamos lá, Sula. Bem-vinda à aula. Imagina, obrigada. Eu vou tentar ler aqui, porque está pequenininho, tá? Advertimos que as pessoas que violam os convênios de castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas... É que eu estou no celular. Dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Quer comentar? É que, infelizmente, né, algumas famílias têm essa experiência ruim com questão de maus tratos, né? E a gente precisa ter muito cuidado sempre com o que a gente faz e com o que a gente fala, né? Porque todos somos filhos de Deus, todos precisamos de respeito, de cuidado, de amor. Então, é uma responsabilidade que a gente tem no cumprimento e na convivência, né, com os nossos familiares no geral e com amigos. Sim. Obrigada, Sula. Então, o senhor nos deixou aí essa proclamação ao mundo e realmente ele não quis, né, nos ameaçar e nem nada com essa última frase aí que a Sulamita acabou de ler. Ele só advertiu por quê? Porque é uma consequência. Isso realmente vai acontecer se a gente não tiver padrões no mundo, né, na nossa família, que o que foi falado, né? Se a gente tem uma família que a gente, de repente, não consegue perdoar, e aí? Que convivência nós vamos ter nessa família? Então, ele está nos advertindo que tudo que não acontecer ali, que for da nossa responsabilidade,
vai ter coisas acontecendo de ruim no mundo, né? Divórcios. Rosana, Oi, eu querida. digo mais, né? A gente já, como a Solomita falou, né, que infelizmente a gente já tá vendo isso, né? A gente já tá vendo a desintegração da família na nossa sociedade e a gente já tá vendo as consequências, infelizmente, né? Eu sou professora de criança, né, educação infantil há 20 anos, né? Então, nesses 20 anos, eu vejo a diferença das famílias, né? E do tipo de crianças também. Elas chegam mais vulneráveis, elas chegam mais rebeldes. E isso tudo é consequência. Eu estava conversando ontem com meu marido, né? Que ele está dando aula para criança, para jovenzinhos do 6º ano, 7º. As crianças não sabem ler, elas não sabem escrever, elas não sabem interpretar. E isso faz toda a diferença de como ela vê o mundo, como elas veem o mundo, né? Que tipo de adultos elas vão ser. Então, aí a gente começa a ver mais violência no mundo, mais tristeza, mais pessoas com dificuldade de trabalhar, né? E isso acarreta em calamidades, né? Além das calamidades físicas que a gente vê, não é isso, eu acho que isso não interfere tanto, mas as calamidades sociais mesmo, né? De emocionais, né? É difícil você pegar uma sala de jovens e não ter um que esteja passando por problema emocional, né? A maioria se trata, a maioria tem que se cuidar, né? Não só jovens, adultos também, né? Então, eu acho que a gente já está sentindo o efeito da desintegração da família. Então, nós, como povo do Senhor, nessa semana passada que a gente estudou, né, que a gente tem que ter a luz, a gente tem que ser a luz mesmo, né? Tem que falar bem do casamento, tem que falar, porque hoje em dia não se fala mais, né? Eu acho que a gente tem que levantar a bandeira da família, das coisas boas, desses sentimentos que o Senhor, desses atributos que o Senhor tem nos ensinado, né? Paciência, perdão, né? Tem que sair sim para se divertir com a família, não é para ficar cada um no seu celular no cantinho, né? Tantas coisas tão simples que ele ensinou, mas que vão fazer toda a diferença, né? Evitar essas calamidades que a gente tem visto. Isso, é isso mesmo. São as consequências mesmo de tudo que está acontecendo, é o que a gente está vendo aí no mundo, né? Então tá bom, gente. Infelizmente, a aula já está acabando, mas quero agradecer aí a participação de vocês, a presença. E eu vou encerrar deixando meu testemunho, tá bom? De que realmente o Senhor, ele nos deixou profetas nesses últimos dias para poderem realmente nos conduzir. E o profeta Gordon B. Hinckley foi muito inspirado a deixar essa proclamação ao mundo, para que nós tivéssemos um parâmetro a seguir do que é uma família. Não que a nossa família vai ser perfeita, que precisa ser pai, mãe e filhos. De repente, um casal não pode ter filhos. E aí? Né? Precisam sofrer e ser infelizes por isso? Não. Tudo vai ser ao tempo do Senhor, né? Nós sabemos que às vezes nós somos sozinhos, nosso lar na igreja, então nós somos a luz desse lar, nós somos o sal desse lar, que o sal, ele além de trazer sabor, ele é conservante. Imagina se todo mundo nesse mundo não cumprisse os mandamentos. Esse mundo não existiria mais. Então, nós somos os conservantes desse mundo, nós, os fiéis seguidores, não que sejamos perfeitos, mas nós estamos aí lutando para isso, né? Nosso objetivo é estar mais perto da perfeição e, para chegar mais perto da perfeição, temos que desenvolver os atributos de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, eu peço meu testemunho de que a proclamação ao mundo e as palavras dos nossos profetas, as escrituras trazem a verdade, trazem o direcionamento, e também temos aí outros sábios que nos ajudam nesse mundo. E é essa aula que eu deixo, meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.
Eu vou fechar aqui, vou compartilhar outra tela com vocês. Eu quero deixar um convite para vocês. Deixa eu só achar ele aqui. Achei. Então, eu estou convidando vocês para a próxima aula do Instituto, que vai ser na semana que vem, dia 11 de março. Nós vamos ter 2 lições juntas, tá? Em uma aula só. Então, queria pedir para vocês estudarem o papel dos profetas. Espera que eu estou... O papel dos profetas na proclamação da doutrina da família eterna e o nosso destino e natureza divinos, tá? Para a gente comentar aqui na aula. Ana Clara, você pode ler ali embaixo para mim, por favor? Durante o estudo. Durante o estudo, para a próxima aula, procure identificar por que os líderes da Igreja do Senhor se apegam, firmemente à doutrina da família estabelecida na proclamação da família, mesmo quando as opiniões populares podem ser contra essa doutrina. Ok, obrigada, Ana Clara. Então é isso, nós continuaremos aí comentando um pouquinho ainda sobre a proclamação da família, tá bom? Mas isso é só para vocês ponderarem nessa parte aí que a Ana Clara acabou de ler, e rapidamente, porque nós temos outros tópicos aí para debater, tá bom? No mais, pessoal, eu queria que vocês colocassem para mim o que vocês gostam de fazer, se vocês querem fazer alguma atividade, tá bom? Vocês possam me chamar no particular, sugestões da aula. Eu também queria saber de vocês, pode ser no particular também, se quiserem, pode pôr no grupo também do WhatsApp que eu criei lá, que vocês estão. Sobre o que vocês esperam aprender desse curso, qual a ajuda que vocês esperam obter e o que vocês esperam aprender, tá bom? Vocês colocando isso para mim, fica mais fácil na hora de eu estar preparando a aula, colocar alguma citação, alguma coisa, fica mais fácil para eu saber, tá bom? O que cada um deseja aí desse curso, assim a aula fica mais agradável, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelo meu nervosismo, a primeira aula e ainda online. Eu sempre dei aula na igreja, mas online é a primeira vez, gente. E eu não tenho facilidade com tecnologia, nenhuma. Eu sei mexer muito, assim, planilhas Excel, faço fórmulas, essas coisas assim, mais modernas, tá difícil de eu pegar. Peço perdão, tá? Mas é isso aí. Vamos aplicar o que a gente aprendeu hoje, vamos refletir durante a semana e refletir também sobre as próximas lições. E eu queria que vocês deixassem o sentimento de vocês na próxima aula aí. Obrigada, gente. Eu vou pedir para alguém fazer... O presidente Josafá tem alguma coisa a falar? Não sei nem se ele está ainda mais na aula. Estou aqui, sim. Eu só estou vendo algumas pessoas aqui, eu não sei mexer muito bem, né? Tá joia. Rosana, o que eu tenho a falar é muito obrigado pela aula. É isso aí, parabéns. É bom a gente ter pessoas dispostas a poder servir. Tá joia? Obrigado mesmo. Imagina. É isso aí, gente. Vamos em frente agora, firme aí com esse curso até o final, tá ok? Ok, vamos lá. O senhor no comando. Eu falei no começo da aula, né? Eu estou aqui para conduzir a aula e o Espírito Santo e vocês é que iriam fazer o restante, né? Então ficou ótimo para mim. Eu agradeço muito, estou muito feliz com essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma ótima semana para vocês, que nós possamos juntos estar aí seguindo adiante com os olhos fitos na glória de Deus. Então, alguém quer fazer oração? Eu posso fazer. Ok, Giovana. Com licença. Nosso bondoso e eterno Pai Celestial, somos extremamente gratos pelo teu dia, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor. Somos gratos, Senhor,
nos abençoar diariamente, mesmo quando não estamos focados em Ti. Somos gratos pela força que o Senhor nos dá. Obrigada pela essa aula que foi tão boa. Abençoe para que no próximo sábado nós possamos estar aqui e que mais pessoas também possam partilhar dessa mesma aula. Abençoe para que nós possamos ir para a capela amanhã e tomar seu santo sacramento. Obrigado por todas as bênçãos. E essa oração que fazemos, no nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, Rosana. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Tchau. Tchau.